Jawohl. Esse é Giles, um judeu que foi capturado pelos soldados alemães durante o período da Segunda Guerra. No caminho para o campo de trabalho forçado, ele acaba trocando seu pedaço de pão por um livro que salvaria a sua vida. Esse simples livro de poesias persas conseguiu enganar os soldados sobre sua nacionalidade. O rapaz ainda é tratado como um prisioneiro, mas não como um judeu. Chegando no acampamento, Giles tem o trabalho de cozinhar enquanto ensina o comandante sobre a linguagem falada pelo povo persa, um idioma que o pobre prisioneiro nunca ouviu falar na vida. Para não ser descoberto, Giles começa a inventar palavras aleatórias, mas esse plano logo começa a dar errado quando um verdadeiro prisioneiro persa aparece no acampamento. Ich habe noch einen Perser gefunden. Die wollen Sie bestimmt kennenlernen. Quer saber como essa história baseada em fatos reais termina? Então respira fundo e vem comigo, porque a pipoca já tá quente e eu tô pronto para contar essa história em detalhes para você. Estamos no início da Segunda Guerra na Alemanha. Um jovem chamado Giles foi capturado e preso junto com outros judeus pelos soldados alemães. A caminho do campo de trabalho forçado, um homem desconhecido começa a conversar com Giles. O estranho pede comida em troca de seu livro de edição limitada. Meio desconfiado e sem interesse na proposta, Giles recusa, mas logo é convencido e aceita em dar metade de seu pedaço de pão para pegar o livro. Conforme ele lê e folheia as páginas, o rapaz percebe que ele contém lendas e poesias persas. No meio do caminho para o acampamento, os soldados param no meio da floresta. Eles mandam alguns prisioneiros saírem do caminho e começam a disparar. Giles percebe que vai ser o próximo e tem uma ideia genial. Antes que os soldados colocassem o dedo no gatilho, ele cai sozinho e finge que foi atingido. Repare bem aqui ele caindo antes dos disparos. Realmente esse foi um plano brilhante, mas os soldados perceberam a estratégia do rapaz. Desesperado, Giles começa a implorar por sua vida e diz que ele não é judeu, mas sim um persa. Um dos soldados escuta isso e pede para não o executar, porque seu comandante estava procurando por persas. Sem ter certeza se o Giles estava falando a verdade, os soldados começam a duvidar. O rapaz mostra a eles o livro que tinha conseguido no caminhão. Quem diria que um simples ato de dividir um pedaço de pão ia render um livro que acabaria salvando a sua vida? No acampamento de trabalho forçado vemos Ko, um oficial de nível médio encarregado da cozinha do quartel. Um homem está xingando uma subordina por escrever torto e ter a letra feia. Quando os soldados chegam à base, eles rapidamente enviam Giles ao oficial. Ko estava esperando a chance de ter um prisioneiro persa, porque ele quer aprender a falar o idioma para poder abrir um restaurante no Irã. Assim que a guerra acabar, para confirmar a identidade do rapaz, o oficial começa a fazer várias perguntas. Inicialmente, ele responde corretamente, até que Ko pergunta como se fala mãe em persa. É nesse momento que o prisioneiro fica encurralado e começa a inventar palavras para enganar o comandante. Ko fica convencido e dá ao rapaz a oportunidade de viver e trabalhar na cozinha do quartel. Em troca, todas as tardes, Giles iria ensinar o idioma persa ao oficial. No dia seguinte, são impostas várias regras para serem seguidas pelos prisioneiros. Uma atmosfera de medo surge entre os judeus, porque o não cumprimento de alguma tarefa poderia causar consequências terríveis e mortais. Enquanto trabalhava em seu primeiro dia na cozinha, Giles praticava as palavras inventadas que usaria para ensinar o comandante. Para ajudar a fazer essas criações, ele dava novos nomes para os objetos que via na cozinha. E para evitar qualquer suspeita, ele os falava silenciosamente para lembrar de tudo. Durante a primeira noite de ensino com Ko, Giles descobre o principal motivo em que o oficial da cozinha está ansioso para aprender o idioma, que a gente comentou anteriormente. A ideia dele é migrar para o Irã, se encontrar com o irmão e abrir seu próprio restaurante. O comandante ainda fala que há 10 anos trabalhava em um restaurante, onde era considerado um dos melhores chefes de cozinha. Os dois começam a tradução de palavras relacionadas à comida. Giles se lembra de tudo que inventou durante o dia. No dia seguinte, enquanto Ko estava estudando o falso idioma,
um dos soldados chamado Max bate em sua porta. Esse soldado não foi com a cara de Giles desde a parada na floresta a caminho do acampamento. Ele não acredita de jeito nenhum que o prisioneiro seja persa. Max entra no escritório de Cor e o avisa que Giles está fingindo. E na verdade ele é um judeu. O comandante fica furioso por estar sendo contrariado e diz que saberia se tudo fosse uma farsa. O soldado sai da sala com raiva por sua tentativa de convencer Cor ter falhado, mas ele não vai desistir até provar seu ponto. O comandante decide trocar sua secretária Elsa por Giles, porque segundo ele, sua letra era muito feia. Elsa era uma das encarregadas do quartel, principalmente pela cozinha, e estava começando a ter um rolo com Max. Furiosa ao descobrir que foi trocada por um prisioneiro, ela desconta sua raiva em uma das pobres cozinheiras. Cor quer ter certeza que Giles estava dizendo a verdade sobre ser um verdadeiro persa. Ele o entrega uma lista com 40 palavras para serem traduzidas em uma noite. O rapaz fica assustado com a tarefa, porque seria bem complicada, mas acaba tendo que aceitar para não levantar suspeitas. Mais tarde, Elsa almoça com Max, que revela sua vontade de se livrar de Giles. O soldado diz que tem vontade de tirar a vida do falso persa, mas Cor poderia descobrir e ficaria furiosa. Ela dá a ideia de dar ao prisioneiro a oportunidade de escapar, porque assim teria um motivo para matá-lo. Em um dia de trabalho normal, enquanto Giles jogava o lixo, o soldado executa o plano, deixando o prisioneiro escapar. Giles rapidamente corre desesperado, até que se depara com um homem mais velho de cabelos brancos no meio da floresta. Esse homem o impede de correr e avisa que não tem como escapar dali, porque o lugar é cercado de armadilhas. O prisioneiro desabafa sobre sua tarefa de inventar 40 palavras e ter que se lembrar de todas. Giles decide seguir o conselho do desconhecido e volta para o quartel. Afinal, esse era o único jeito de não morrer, pelo menos naquele momento. O prisioneiro chega ao acampamento em segurança, como se nada tivesse acontecido. Max e Elsa ficam surpresos em vê-lo novamente. Depois de alguns minutos, Cor chama Giles para sua nova tarefa: escrever os nomes dos novos prisioneiros do campo em um livro de registros. Quando ele começa a escrever os nomes dos recém-chegados, ele lembra das 40 palavras que precisa ensinar ao comandante e acaba tendo uma ideia brilhante. O rapaz começa a inventar palavras a partir dos nomes do livro de registro. Enquanto escrevia, Cor chega na sala e pede para pronunciá-las. Giles inventa um som para cada uma e consegue novamente enganar o comandante. Apesar do medo de ser pego, Giles se esforça para inventar e memorizar palavras todos os dias. Enquanto servia comida para seus companheiros judeus pela manhã, ele cria o hábito de perguntar seus nomes um por um e tenta lembrar de todos. Giles criava palavras sem sentido a partir desses nomes e sobrenomes. Durante 6 meses, o prisioneiro e o comandante continuaram com as aulas. Cor evoluiu muito no idioma falso, aprendendo mais de 500 palavras. Enquanto isso, Giles não só criava novos nomes a cada dia, como também os dominava praticando durante a noite. Em uma manhã, o superior de Cor o chama para uma tarefa importante. O homem o questiona sobre seus planos com o prisioneiro e a língua persa. O superior fala sobre um piquenique que vão organizar e pede a Cor para preparar as melhores comidas. Na noite anterior ao evento, o comandante ajuda Giles na cozinha. Os dois conversam sobre o amor de uma forma descontraída. Uma amizade começa a se formar entre eles. No evento do piquenique, vários soldados e encarregados do quartel estão na floresta cantando e bebendo. Giles está sob a supervisão de Cor. Ele foi um dos prisioneiros escolhidos para trabalhar servindo no banquete. Enquanto se prepara para o próximo prato, o comandante o pergunta como se diz árvore em persa. O rapaz acaba usando a mesma palavra criada para se referir ao pão. Esse erro acaba deixando Cor furioso. Ele acaba partindo para a agressão. O comandante chora de raiva enquanto soca o rosto de Giles várias vezes. Para finalizar, Cor ainda dá um chute na cara, que faz o jovem cair no chão inconsciente. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa o like e confere aí se você está inscrito no nosso canal.
para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. No final do piquenique, Ko ainda tá furioso e quer deixar a vida de Giles miserável. Então ele manda Max levar o prisioneiro para as pedreiras, onde trabalharia o dia todo quebrando pedras com uma picareta. No dia seguinte, o rapaz começa a trabalhar sendo supervisionado o tempo todo por Max, que o maltrata e o obriga a continuar sem parar. Um dia ele já não estava mais aguentando e acaba desmaiando devido ao cansaço extremo. Os soldados o mandam de volta para o quartel. De noite, Elsa se arruma para encontrar com Max em um baile, mas ele acaba vendo pela janela o rapaz levando sua amiga como acompanhante. A mulher fica bem decepcionada. No quartel, Giles está inconsciente, mas ainda assim diz algumas coisas aleatórias. Os soldados percebem suas palavras incompreensíveis e ficam bem confusos. Um deles chama Ko até o local que consegue entender o idioma falado pelo prisioneiro, sendo aquele que vem estudado há meses. Ao ouvir as palavras do jovem, ele deduz que talvez tenha se enganado e Giles realmente é um persa. Arrependido, o comandante manda os soldados levarem o pobre falso persa para o hospital. De manhã, Giles acorda no hospital e recupera a consciência. O médico pergunta sobre o idioma que estava falando. Ele acaba falando que tinha inventado, deixando o médico muito confuso. Giles desmente e diz que não sabe o que está falando. O doutor fala sobre a generosidade de Ko, que o mandou para o hospital de soldados, mesmo sendo um prisioneiro. Giles recebe permissão para trabalhar novamente na cozinha do quartel. Mais tarde, ele volta a dar as aulas para o comandante, testando seus conhecimentos sobre o idioma. Ko interrompe e pede desculpas para ele. Para tentar compensar as suas ações, ele dá ao rapaz novas roupas para vestir, e elas eram do próprio comandante. No dia seguinte, Ko fica sabendo que vários prisioneiros vão ser transportados para outros lugares. Ele pede ao seu superior que mantenha o rapaz persa. O homem responde com um relatório, que diz que Ko está fazendo uma aliança com Giles que prejudica o quartel, mas ele desmente as informações. O superior acaba concordando com o pedido de Ko. Na noite seguinte, a sessão de ensino fica ainda mais interessante quando eles começam a conversar usando a linguagem sem sentido. Eles começam a dialogar e o comandante aos poucos conta os detalhes de sua vida. Por mais que todas as frases não tenham sentido nenhum, elas conseguem derreter o coração de um oficial cruel. Muitos prisioneiros são abatidos ou levados pelos soldados. O campo fica totalmente abandonado, restando apenas Giles. Esse vazio não dura por muito tempo, e logo novos judeus chegam ao local. Giles novamente aprende seus nomes e cria novas palavras com eles. No dia seguinte, o rapaz trabalha na cozinha e realiza suas tarefas diárias normalmente. Enquanto cozinhava, ele acaba vendo os soldados alemães espancando um prisioneiro italiano mudo pelo pequeno erro de estar cansado. Seu irmão mais velho pula na frente para o proteger, mas acaba sofrendo também. O coração de Giles fica em pedaços depois de ver tamanha violência e crueldade contra o indefeso prisioneiro. Mais tarde, nas aulas de persa com o comandante, Ko cria um poema utilizando a linguagem inventada e mostra para Giles. O homem ainda oferece ao rapaz comida, mas ele se recusa a comer, porque planeja levá-la para o alojamento e dar ela para o prisioneiro mudo. Mesmo sem saber sobre as intenções de Giles, Ko dá a ele um pouco mais de carne para que pudesse levar. Giles secretamente dá o alimento para o prisioneiro mudo, e seu irmão fica muito grato com a ação. O italiano diz que vai ficar devendo um favor ao novo amigo. A vida de Giles no acampamento está prestes a ficar ainda mais complicada. A partir desse momento, você vai perceber uma grande mudança de personalidade. Max finalmente encontra um verdadeiro persa em uma nova leva de prisioneiros e fica extremamente feliz, porque finalmente vai conseguir desmascarar o Giles. O soldado mal pode esperar e corre até o rapaz. Seu plano é fazer os dois persas conversarem, para assim poder confirmar o que suspeitava desde o início. Giles fica muito preocupado e tenta enrolar. Ele sabe que se seus segredos forem revelados, ele vai acabar perdendo a vida. Tá, você percebeu que esse rapaz é realmente muito inteligente. Mas como diz aquele ditado, mentira tem perna curta. E logo essa farsa seria descoberta.
Você acha que Giles seria inteligente o suficiente para sair dessa? Vamos descobrir agora. Voltando pro recap, Max o leva até o alojamento, onde estava um verdadeiro persa. Só que logo percebem que ele tinha sido assassinado. O soldado fica furioso e culpa Giles pelo crime. Quando estava prestes a ser enforcado por Max, seu amigo italiano aparece e assume a culpa. O soldado acaba tirando a vida do pobre rapaz italiano. Enquanto isso, o superior de Ko convoca uma reunião e diz que precisa transportar mais prisioneiros, porque a guerra está se aproximando. Quando sai do local e vai até o Giles, o comandante avisa que vai ter mais uma transferência de prisioneiros. Por isso, o rapaz vai ter que se esconder em uma fazenda. Giles está bem bravo com o que aconteceu mais cedo com seu amigo italiano e acaba descontando em Ko. Ko diz que o prisioneiro não precisa se preocupar com nada, porque acredita que o rapaz vai sobreviver. Giles troca casacos com um preso mudo que perdeu o irmão. O rapaz decide assumir o lugar do italiano no transporte de prisioneiros. No dia seguinte, Ko fica sabendo da troca e corre para resgatar o Giles. O comandante fica surpreso ao saber que o prisioneiro perderia a vida no lugar de alguém que ele mal conhecia. Erst erschieße ich Sie und dann bekommen Sie Ihren Befehl vom Kommandanten. A guerra começa a ficar feia para o lado da Alemanha, e os americanos começam a ganhar espaço nos territórios do país. Os comandantes recebem ordem para eliminar todos os prisioneiros, antes que os soldados comecem a tirar a vida de todos. Ko resgata Giles e o leva para fora do alojamento. Max vê a ação do comandante e vai investigar. Ele tenta alertar os superiores, mas acaba se deparando com eles queimando provas de tudo que fizeram ali. Giles e Ko se separam. O comandante vai para o aeroporto, onde mostra seu passaporte e começa a falar o que ele achava que fosse o idioma persa. Os funcionários não entendem nada e começam a achá-lo meio suspeito. Pensando que estava falando palavras sem sentido, Ko tenta fugir, mas é pego e preso pelo segurança do local. Enquanto isso, Giles testemunha todas as injustiças sofridas. Ele é questionado se lembrava de alguns nomes de prisioneiros que estavam no quartel. O rapaz responde que se lembra de mais de 2.000 e começa a falar. Todos ficam surpresos e se emocionam com o seu depoimento. Esse foi o recap do filme Uma Lição de Esperança. De 1 a 10, a minha nota para ele é 9. A forma como é mostrada a angústia daquele período é incrível, mas ele acaba não desenvolvendo muito bem outros personagens secundários. Eu economizei umas boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então, se você assistiu tudo, é porque gostou, não é? Assiste esse vídeo que eu postei esses dias, em que uma garota pobre bate no riquinho da escola, mas ele se vinga da pior forma possível. Te vejo lá, hein?